Ontem terminei o episódio com uma pergunta. Seria bom termos uma tradução dos Lusíadas? Já tive aqui uma resposta muito interessante nos comentários do José Alfredo Neto, que já referi noutros episódios. Ele responde, e acho que ele não se importa que eu leia o comentário. Ele está de qualquer forma na página pilhadelivros.substack.com, se quiserem, na página do episódio. Ele diz, respondendo diretamente à questão de traduzir os Lusíadas para português atual, seja ele qual for, e é importante, de facto, que português é que estamos a falar quando estamos a traduzir. E responde o José: não me parece necessário nem que justifique a trabalhada que certamente dará. Qualquer bom resumo ou outra versão adaptada terá muito mais potencialidade para atrair e reter os potenciais leitores que não queiram ou não consigam dar-se ao trabalho de ler uma edição com ortografia atualizada. De preferência, no meu caso, atualizada até à última ortografia. Ou seja, o José, tal como eu, utiliza a ortografia de 1945 e não a ortografia de 1990. E mais umas quantas, ele continua, e mais umas quantas notas de rodapé que são sempre necessárias por variedíssimas razões, para além das da evolução da língua, geográficas, históricas, etc. E sim, é verdade, muitas vezes nós temos obras muito recentes que também precisam dessas notas, e temos até, eu agora já parei de ler o comentário, já estou a comentar eu o comentário, e temos também até muitas traduções de livros atuais, por exemplo, de inglês para português ou de espanhol para português, que também precisam de notas, não é preciso ser de alguns quantos séculos. Até que ponto é que essas notas são necessárias é uma discussão que é muito interessante e depende da obra, depende do tradutor, depende do público-alvo, depende de muita coisa. Agora, e antes de continuar a ler o comentário do José, há que dizer que eu concordo. Eu concordo com ele. Eu fiz a pergunta e vou agora responder também. Eu não me parece que neste momento ainda seja necessário traduzir os Lusíadas, ou melhor, já seja necessário traduzir os Lusíadas, e mesmo se isso vier a acontecer, eu diria aos leitores para se atreverem a tentar ler os Lusíadas na versão original. Ainda não estamos assim tão distantes. Não estamos assim tão distantes da língua de Camões. No caso do Fernão Lopes, já estamos com uma distância que me parece justificar pelo menos uma forte adaptação, para que o livro esteja disponível para a leitura, uma leitura normal por parte dos leitores. No caso dos Lusíadas, ainda por cima estamos a falar de um épico trabalhado, um épico que já por si só já é uma composição com um elevado grau de artificialidade, embora toda a literatura também seja artificial, mas enfim, ali temos um elevado grau de artificialidade, temos toda a métrica por trás. Podemos sempre ter, tal como eu também digo, que os portugueses podem tentar ler em galego, neste caso podem tentar ler em português quinhentista, não é? Agora, claro, como eu também disse ontem, é uma questão de tempo. Mais tarde ou mais cedo vamos chegar a um ponto em que os portugueses que não tenham estudado o português quinhentista não vão conseguir ler de forma minimamente razoável os Lusíadas. Isso vai acontecer inevitavelmente. Não é possível manter uma língua conservada em formal. Há quem tente. Nós podemos dizer, por exemplo, que o árabe padrão atual é uma língua conservada em formal, de certa maneira, porque é uma língua relativamente próxima do árabe clássico. Não é o árabe clássico, mas é relativamente próxima, e bastante distante do árabe falado, dos vários árabes falados nos vários países. É uma língua que é uma norma da língua que não é falada por ninguém no seu dia-a-dia, embora as pessoas depois tentem aproximar o seu discurso desta língua padrão quando estão a comunicar com pessoas de outros países. O que isto quer dizer é que a pessoa já tem de aprender aquela língua para conseguir ler em árabe padrão. Ou seja, sim, é possível manter uma língua informal, mas isto exige sempre uma aprendizagem consciente e com esforço dessa língua pelos falantes de outra língua. Neste caso estou a falar dos árabes da rua. Ou seja, seria possível imaginar uma situação em que o português quinhentista, ou pelo menos um português suficientemente próximo do português quinhentista, continuasse a ser ensinado durante, por exemplo, mais 500 ou mais 1000 anos. As pessoas estariam a falar uma língua já muito diferente, mas aprenderiam na escola aquela para poderem ler aquela obra. No fundo é o que se fez com o latim, e ainda hoje se faz. Há muitas pessoas que aprendem latim. Aprende-se aquele estado antigo daquilo que é, na verdade, a nossa língua, mas mais antiga, para se continuar a ter acesso às obras da época, aquilo que se escrevia na época. Bem, já me dispersei muito em relação ao comentário do José. Vou só terminar a leitura porque tem aqui uma sugestão que me parece muito interessante
diz ele, e vou citar, que aproveita para deixar uma ligação para um blog que manteve durante uns quantos anos, aqui estou a citar de forma indireta, no qual, entre outras inutilidades, diz ele, não acho que sejam inutilidades, foi publicando um spoof, uma paródia, a que chamou Os Tuguíadas, atribuída a um tal de Juiz de Lafões. Hoje, creio, diz ele que não o faria, assinar a coisa com esse pseudónimo, mas não sei o que faria em vez disso, provavelmente nada, nem sequer a própria paródia, porque ainda completei o canto 1, iniciei o 2, mas daí não passei nem tenciono. Eu espero que ele não se importe de estar a referir este comentário de forma tão completa, mas na verdade eu achei achei delicioso aquele pedaço que li, já de 2006, e deixo assim a sugestão a quem me está a ouvir para ler a página. Vou deixar também na descrição do episódio. A Sandra Patrício, que também costuma comentar, e agradeço-lhe muito e ouvir a pilha de livros, fez outro comentário um pouco diferente. Disse ela, e começa a citação: e há tradução para normas da mesma língua? Por exemplo, um livro escrito em português do Brasil adaptado para português de Portugal. Em relação aos Lusíadas, li uma versão do poeta Vasco Graça Moura, mas não é uma tradução, parece uma adaptação para jovens. Gostei muito quando li, acho que facilita a leitura e pode deixar lastro para leituras futuras do original. Fim de citação. E as adaptações que se fazem dos Lusíadas, de facto, como aliás também disse o José, poderão ser bem mais interessantes do que uma tradução mais habitual, em que não estamos propriamente a mudar o público-alvo para a infância, para a juventude, e estas adaptações também são estudadas já agora nos estudos de tradução. Também são, no fundo, um tipo de tradução, mas um tipo de tradução bastante diferente daquele a que estamos habituados. Estas adaptações fazem-se em todas as línguas, e no fundo são simplesmente uma decorrência daquilo que é muito habitual em todas as culturas, que é voltar a contar a história outra vez. Se vimos bem, as próprias histórias que estão a ser contadas por exemplo, nos Lusíadas, são histórias, muitas delas, que já vinham de trás. O Shakespeare, por exemplo, habitualmente aproveitava histórias que já tinha ouvido do outro lado. As histórias contam-se e recontam-se, e neste caso estas adaptações são a continuação destas histórias que são contadas e recontadas. Quanto à questão da tradução entre normas, é muito mais complicada, depende de muita coisa. Em geral, literatura bem considerada não é traduzida entre normas da mesma língua. O que há, em geral, é uma adaptação ortográfica. Por exemplo, José Saramago é publicado no Brasil com uma adaptação ortográfica, não lexical, não sintática, nada, apenas ortográfica. O Eça Queiroz também é adaptado ortograficamente, ou seja, o Eça Queiroz escrevia numa ortografia que não é a nossa atual, a ortografia oitocentista, uma ortografia que não estava propriamente estabilizada, e era uma ortografia com um forte pendor afrancesado, era um hábito de algum tempo em Portugal. Essa ortografia é adaptada, no caso das edições brasileiras, para a norma do Brasil, no que toca à ortografia. Não há adaptações de outro tipo. Há outro tipo de livros mais populares, ou até às vezes para a infância, que sim sofrem mais adaptações e são reescritos em certos pontos para se adequarem ao público. Ainda há pouco tempo vi um ensaio de um autor brasileiro, portanto aqui isto está para os dois lados, que tinha sido adaptado mesmo sintaticamente e lexicalmente para ser publicado cá em Portugal. Portanto, algumas palavras foram alteradas e a construção frásica, em alguns pontos, não muitos, também foi adaptada. E digo não muitos porque em certos tipos de texto, por exemplo, um texto de cariz mais académico, mais histórico, ou até, por exemplo, linguístico, as diferenças entre as normas em Portugal e no Brasil não são assim tão grandes como nós por vezes imaginamos, porque estamos habituados a ouvir o português do Brasil, e aí na oralidade as diferenças são muito marcadas. Na escrita podem ser muito marcadas em registros mais populares, por exemplo, no jornalismo são muito, muito marcadas. Na literatura também podem ser. Em textos mais académicos há uma muito maior proximidade entre o português do Brasil e o português de Portugal. Portanto, as adaptações a fazer quando se querem fazer não são assim tão profundas se o texto for um texto académico, por exemplo, só para dar um exemplo. Curiosamente, o inglês, entre edições na Inglaterra e nos Estados Unidos, como já referi noutros episódios, por vezes sofrem adaptações muito mais profundas do que acontece em Portugal e no Brasil, mesmo de livros de literatura, romances.
Mas isto decorre da maior intervenção editorial que os editores têm na Inglaterra e nos Estados Unidos, que por vezes leva a mudar um pouco mais do que pensamos, e além disso estas intervenções são feitas em muitas obras, principalmente contemporâneas, de forma separada em Inglaterra e nos Estados Unidos, e por isso temos duas versões relativamente diferentes do mesmo livro. Estas adaptações lexicais e sintáticas não se fazem de obras clássicas. Dickens não é adaptado à América. Portanto, há aqui muitas variantes, muitas complicações, e não é num episódio de poucos minutos que eu poderei falar de tudo, mas só para dizer que há de facto adaptações, por vezes há até aquilo que se poderia quase chamar uma tradução, mas não são tão profundas como, por exemplo, foi a tradução do Dom Quixote para castelhano atual que eu referi ontem. Ainda, só para terminar, por vezes a existência ou não de tradução também está relacionada com considerar-se ou não duas variedades de língua como sendo a mesma língua ou não. Por exemplo, alguns galegos consideram que não se devia traduzir livros galegos para português ou de português para galego porque são duas variedades da mesma língua, tal como o português do Brasil e o português de Portugal, e por isso devíamos apenas ter algumas adaptações ou uma edição, às vezes até com algumas notas, mas não uma tradução. É também uma bela discussão para outro dia, que aqui já vamos quase com 12 minutos, e eu gostava para já de agradecer muito ao José e à Sandra os comentários e agradecer a todos os que nos estão a ouvir e pedir para que, como sempre, partilhem, assinem e voltem amanhã para mais uma pilha de livros.